Olá, amigos da Companhia do Xadrez, Companhia do Xadrez, olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou o Anderson Loureiro, sejam bem-vindos de volta. Neste vídeo nós vamos ver mais uma partida na Copa 5 Field. Grandes jogadores estão disputando aí mais essa etapa do Grand Chess Tour. Vamos aqui para a quinta rodada do torneio. Escolhi a partida entre Ding Liren e Anish Giri. Uma verdadeira aula de estratégia que nós já vamos ver dentro de instantes. Antes da gente começar a nossa partida, deixa aquele seu like de mestre. Ao final do vídeo, deixe seus comentários. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal acionando o sininho de notificações aí corretamente. Tem muita gente que não está recebendo aí nossas notificações de vídeo porque não configuraram corretamente aí o sininho de notificações. Então, confere lá. E se você também quer patrocinar o nosso canal, utilize os links da descrição para isso e assim você vai ter o seu nome listado aqui nos nossos vídeos, ok? Vamos então para a partida aqui. Anish Giri de pretas, Ding Liren de brancas. Ding Liren saiu aqui com D4, veio cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5. E aqui eles vão entrar numa linha muito jogada nos últimos tempos, que é a variante Ragozin no gambito da dama. Depois de cavalo C3, bispo B4, vem bispo G5. Aqui o lance H6, bispo por F6, dama por F6. E agora dama 4, cheque, atacando também o bispo em B4. A resposta única das pretas aqui tem que ser com cavalo C6, defendendo o cheque e defendendo o bispo ao mesmo tempo. A partida continua aqui com E3, veio o lance roque. Torre C1, a torre vem aqui dar um apoio para o cavalo ali em C3. Agora torre D8, centralizando a torre, vem bispo E2. Ding Liren já jogou esta posição antes. Depois de torre D8 ele já jogou contra Hare Krishna no Dute Cup 2017. Jogou o lance A3 e depois de bispo por C3, torre por C3, essa partida continuou normalmente com E5. A partida terminou eventualmente em empate no lance 30. Bom, aqui ele resolve então, depois de torre D8, dar uma mudada nas condições da partida e jogou bispo E2. Vem aqui D por C4, bispo por C4. E aqui um lance novo do Anish Giri. Nessa posição já foi jogado bispo D7, já foi jogado o lance E5 e aqui ele resolve vir com bispo por C3. A partida continua aqui com B por C3 do Ding Liren. Resolveu dar mais apoio para o seu peão de D4, agora vem bispo D7, a ameaça de fazer um ataque a descoberto contra a dama, por exemplo, jogando cavalo por D4. Por isso vem aqui o lance bispo E2, que defende essa ameaça. Agora, se cavalo por D4, vem dama por D4 e safa aí o golpe das pretas. Vem agora o lance E5, de novo ameaçando o cavalo por D4, uma vez que agora o peão está atacando a casa D4 também. Vem agora dama C2. A partida continua com bispo F5. Bispo F5 ameaça a dama. A dama vai sair desse ataque jogando dama B2 e pressionando ali o ponto B7. Vem agora o lance E4 atacando o cavalo. Ding Liren vai safar o seu cavalo jogando aqui o lance cavalo D2. Cavalo A5 defendendo o ponto B7. Ding Liren completa seu desenvolvimento aqui com o lance roque. Aqui Anish Giri vai mandar o lance C5, já tocando no centro, pressionando aqui D4, uma jogada típica aí para lutar pelas colunas centrais, uma vez que ele pode trazer a torre aqui para C8. Vem aqui o lance torre FD1, lance interessante, liberando também a casa F1 para o cavalo poder manobrar lá para G3. A partida continua aqui com torre AC8, cavalo F1, bispo G6, cavalo G3 e aqui vem o lance dama G5. A dama fica bem posicionada aqui nessa casa, pode atuar ali na ala da dama a partir de G5. Agora vem dama B1, ameaça o peão de E4, vem o lance F5 para defender. D por E5 e D por C5, na verdade. Essa jogada eu achei muito interessante. É uma jogada que deixa livre a casa D4 para a torre atuar ali a partir de D4, com ideias depois de torre D4. Se as pretas não tomarem
aqui na casa D4, então a outra torre aqui de C1 vai parar aqui em D1 e vai ficar aquela dobra de torres aqui na coluna D. Interessante a manobra aqui do Ding Liren. Vem aqui torre por C5, torre D4. E agora, depois de torre D4, vem o lance bispo F7. Depois de bispo F7, torre de CD1. E agora torre de DC8. Resolve pressionar aqui C3. Se o Nishigiri toma aqui em D4, torre por D4, vem C por D4, fica esse peão passado e, por exemplo, se torre D5, então torre C1 e as peças brancas ganharam bastante mobilidade, ganharam um peão passado, as coisas iam ficar boas aqui para o chinês. É por isso que o Nishigiri vai jogar torre de DC8 para pressionar aqui o lance C3, o peão em C3, ok? Vem aqui o lance bispo B5, interessante aí o lance que o chinês trouxe aqui para essa posição. O peão dele está atacado ali em C3. Por que ele jogou bispo B5? Bom, porque primeiro ele defende indiretamente aqui C3, uma vez que ele com o bispo D7 vai estar atacando aqui a torre e atacando esse peão aqui em F5. Então, defendeu ali o seu peão em C3, fora que com o bispo em B5, ele pode manobrar aqui para A4 e voltar para B3 para lutar contra aquele bispo em F7. As ideias são conectar aqui os peões na casa B3 e C3 como aconteceu na partida. Veio aqui o lance G6 para impedir aqui aquele tema de bispo D7 batendo em F5. Só para exemplificar para vocês, por exemplo, se nessa posição o Nishigiri joga a torre por C3, então vem bispo D7 e o peão de F5 vai estar caindo. Então por isso aqui, depois de bispo B5, veio o lance G6, defendeu o peão de F5, agora vem cavalo E2, defende também o seu peão em C3. Não vai deixar peão de graça também, né? Vem aqui dama F6, bispo A4, o bispo está indo lá para B3, vem agora dama E5, centralizando a dama numa casa onde ele possa continuar atuando na ala da dama. Agora bispo B3, cavalo por B3, A por B3, e aqui o Ding Liren conseguiu unir os peões na ala da dama. Torre de 5, C7, com a ideia de defender ali a sétima fileira. Vem agora C4, A6. Aqui o Nishigiri poderia ter sido um pouco mais agressivo, jogando direto o lance B5. Esse lance é um pouco mais direto, já toca ali em C4. Por exemplo, uma continuação aqui, torre D8. Vem torre por D8 e cheque, rega 7. As pretas aí estão bem, as brancas estão levando aí estão com uma leve vantagem na posição. Não o suficiente para vencer, né? Seria uma sequência um pouco mais agressiva. As pretas estão tocando aqui em C4. Seria um jogo mais interessante. Mas depois de A6 vai vir aqui o lance cavalo F4 do Ding Liren. A partida continua agora com B5. Depois de B5, vem aqui cavalo D5, atacando a torre ali em C7. Agora a torre C6, defendendo aqui a casa B6. E vem o lance C5, que foi o lance profundo aqui do Ding Liren. C5 aproveitando as ameaças táticas para poder criar esse peão passado aqui em C. Um peão bem chatinho, além de ser um peão que apoia ali a casa B6 para a entrada do cavalo. É um peão bem chatinho, um peão passado. E interessante aqui a profundidade do lance do Ding Liren é o fato de que esse peão está desprotegido, porém é um peãozinho envenenado. Se tomar esse peão agora, o negócio fica ruim. Por exemplo, se torre por C5, então cavalo B6 ameaça a torre ali em C8 e fica ameaçando entrar aqui em D7, dando o duplo na torre e na dama. Então, por isso, esse peão não pode ser capturado. Depois de C5, então, vem aqui o lance A5 do Nishigiri. De novo, aqui uma outra opção era melhor. Depois de C5, o lance B4 seria mais satisfatório, daria para segurar um pouco melhor a posição. Aqui ele quis jogar o lance A5,
com a ideia de evitar aqui o B4 protegendo o peão de C5. Vem aqui B4 de qualquer forma. B4, A por B4, dama por B4 e agora torre B8 para defender o peão aqui em B5. A partida continuou com cavalo B6, ameaçando entrar aqui em D7, dando duplo na dama e na torre. Seguiu aqui bispo E6, defendendo D7, que não é o melhor dos lances. A melhor chance do Nishigiri nessa posição seria tentar aqui o lance dama por C5. Depois de dama por C5, torre por C5, cavalo D7, torre de C, C8, cavalo por B8, torre por B8, entregaria qualidade, mas teria esse peãozinho chato aqui passado, com apoio de bispo, apoio de torre, para poder tentar alguma coisa aí na posição. Por exemplo, se torre D8, cheque, torre por D8, torre por D8, rei G7, e o peão pode ser protegido ali na ala da dama. Então, as brancas continuam com vantagem, mas uma posição menos pior do que o que aconteceu na partida. Depois de cavalo B6 veio o bispo E6, então, aqui do Nishigiri, e a partida continuou com cavalo D7. Deu duplo, veio o bispo por D7. Aqui o Jing Liren segue com torre D5 ainda. Não era tão necessário jogar torre D5, podia tomar direto ali torre D7, mas torre D5 interessante, porque depois de dama E7, ele toma em D7 com ganho de tempo. Então aqui vem bispo, aqui vem dama por C5, estou até trocando os nomes das peças aqui. Vem dama por C5, dama B3 cheque, e agora precisa correr para defender esse cheque, interpondo a sua dama com dama C4. Assim, o rei move aqui para H8, é dama F7 e não tem como defender o mate. Então, por isso, depois de dama B3 cheque, tem que jogar dama C4. A partir disso, a partida continuou com dama B2, ameaçando mate lá em G7. Ameaçando mate em G7, essa torre aqui em D7 é uma coisa de louco. A torre na sétima, sem a possibilidade dos peões defenderem o rei. A torre na sétima fica estorvando muito a posição do rei. E aqui nós lembramos daquele velho jargão do xadrez, né? Torre na sétima colocarás e a partida ganharás. É o que está acontecendo aqui nessa posição. Essa torre na sétima realmente é uma peça muito poderosa, garantindo aí a vitória para as brancas. Bom, depois de dama B2 ameaçando o mate ali em G7, vem dama C3. Tem que defender. Agora vem dama A2 cheque. De novo precisa defender esse cheque. Ele joga aqui torre C4. Com essa torre pregada, vem aqui o lance fino de novo do Jing Liren, que está jogando um xadrez de alto nível, né? Um xadrez bonito de se ver. Um xadrez de ataque, muito, muito bacana aqui o estilo do Jing Liren. Vem aqui o lance G3. O G3 visa dar aqui a casa G2 para o rei, uma casa de fuga, liberando essa torre que defende a primeira fileira para se juntar ao ataque ali por meio da casa D6. A torre entrando em D6 vai ameaçar o peão ali em G6 e vira uma balbúrdia aquela defesa do Nishigiri. Bom, vem aqui o lance torre C8. O Nishigiri não tem muito o que fazer, já podia até abandonar a partida aqui. Sim, pô, tem quase 60 pontos de vantagem aqui para as brancas nessa posição. Interessante, não? Com um peão a menos e 60 pontos de vantagem, né? Você vê como a parte posicional é muito mais importante que a parte material. Bom, torre C8, então, veio aqui torre de 1 D6, agora veio o rei F8, o Nishigiri tentando safar o seu rei. A partida seguiu aqui com torre por G6, vem agora o lance B4, agora o lance torre por H6, o nosso amigo chinês Jing Liren vai fazendo a limpa aqui nos peões
na ala do rei, e além disso já fica a torre posicionada olhando ansiosamente aqui para a casa H8, para em qualquer bobeira que essa dama aqui de C3 der, ele entra ali dando mate no rei. A torre H8 seria mate. A partida continua aqui com F4, que foi o último trunfo aqui do Nishigiri. Jogou F4 e aqui é importante notar que os jogadores, os grandes mestres costumam lutar até o final para poder tentar aí alguma saída para uma posição perdida. Por exemplo, aqui nessa posição, qual que é a ciladinha? Se o Jing Liren joga aqui o lance E por F4, por exemplo, então vem aqui o lance E3. E as coisas ficam um pouco complicadas. Por exemplo, se o Jing Liren resolve continuar no ataque jogando dama A5, olha a barrinha de energia do Stockfish. Foi lá quase no meio do equilíbrio aqui, né? Por exemplo, rei por F2, viria dama B2 cheque. E aqui depois de rei F3, pasmem, as pretas conseguiriam uma posição de empate com torre por F4. Depois de G por F4, torre C3 cheque, rei G4, dama G2 está forçando um empate por cheque perpétuo. Por exemplo, rei F5, dama C2 cheque. O rei tem que se virar. O rei tem que se virar nessa posição. Vai jogar para onde? Por exemplo, se voltar para G4, vai levar cheque lá em G2 de novo. Se jogar para F6, vai levar cheque em C6. Coisa ruim aqui, hein? E se joga para G5 para defender a torre, tem torre C5 e vai ficar o rei exposto com a dama dando cheque aqui no rei eternamente. A dama de A5 está caindo. Se, por exemplo, naquela posição ele joga rei para E6, então vem torre C6, depois de torre D6, dama E2 cheque. As coisas estão bem chatas aqui para o Jing Liren. Dama E5, torre por D6, rei por D6, dama A6 e está caindo a torre ali em H6. Então, o lance F4 aqui do Nishigiri foi um lance bem maroto, esperando um erro aí do Jing Liren. Jing Liren jogou aqui o simples G por F4, que é um lance ganhador. Não tem mais como defender a posição. Nishigiri abandonou aqui nessa posição. Por exemplo, se ele tentasse aqui um rei E8, ameaçando a torre, viria o simples dama A7, defendendo a torre. E a partida está se encaminhando aí para o mate. É necessário sacrificar aí material para postergar o mate, que viria com certeza logo em seguida. Se vocês gostaram desse vídeo, dessa aula de estratégia do Jing Liren, uma aula de estratégia e de ataque, coloque o curtir no vídeo, compartilhe com seus amigos e nós vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês, amigos, e até a próxima.